Bom, a nossa aula de hoje, ela vai falar sobre a questão da ciência, tá? Como a ciência, ela vai, pela questão filosófica, abordar a questão de como construir um método. O que é um método? O método é o caminho na qual qualquer cientista, qualquer filósofo, qualquer outro pensador, ele chega para tentar descobrir algo, uma possível verdade. Então a ciência trabalha com essa ideia. Então, das 5 formas de conhecimento que a gente tem, a filosofia, a mitologia, o senso comum, a religião e a ciência. Então a ciência, ela vai ser fundamental para todo o processo em que o sujeito homem se consolida como grande descobridor das possíveis verdades, das possíveis causas, né, sobre os fatos na qual a gente está inserido, das ciências no geral, tanto as ciências naturais, as ciências humanas e as ciências ditas exatas. Tá? Os primeiros filósofos pré-socráticos, eles buscavam uma necessidade de você saber a origem, a essência, a causa, tanto da origem do homem quanto das coisas em si. Tá? Esses grandes filósofos, eles consolidaram, por exemplo, uma forma de conhecimento importante, que é a matemática, a física, a astronomia, enfim, tantas outras. A ciência mesmo, como grande formuladora do conhecimento de uma possível verdade, ela vai ter como grande pioneirismo o filósofo francês René Descartes, no século XVII. O Descartes, ele vai romper, né, o seu pensamento com as ideias medievais da igreja, ou seja, com as ideias em que Deus era o centro de tudo. Então, Durkheim, não é Durkheim não, Durkheim é um sociólogo. Descartes, ele vai pensar nessa perspectiva do que ele chama de eu penso, logo existo. E a partir daí, o Durkheim, perdão novamente, não é Durkheim não, tá, gente? É Descartes. Eu tô com Durkheim na cabeça, mas vamos lá. O Descartes, ele vai se consolidar como esse grande formulador da ciência. Tá? Então, quando ele cria o que a gente chama de discurso do método, ou a dúvida metódica, ele vai, através da razão, ser um grande pioneiro em construir caminhos metodológicos para a ciência. E a partir de Durkheim, tanto os filósofos racionalistas, representados por Durkheim, quanto os empiricistas. O que é empiricismo? O empiricismo é uma forma em que os cientistas buscavam de olhar os fatos através da observação. Você observa os fatos, tá? Você está no laboratório, você vai observar as mudanças das células em que é ministrado determinadas quantidades de medicamentos, enfim, do campo ali do laboratório. Então, os empiricistas, eles observavam e analisavam os fenômenos, tá? Bom, e a partir daí, o que vai acontecer? A ciência, ela vai abrir campo para diversos campos que a gente tem das ciências que a gente conhece hoje. Tá? Ciências humanas, ciências exatas e ciências naturais. Então, a ciência, ela se debruça sobre a perspectiva de você achar algo que melhore a vida do homem, que contribua para o conhecimento. Então, se a gente pegar, por exemplo, a história ela vai estudar o passado das sociedades. Tá? A antropologia estuda o homem, a biologia a vida, a psicologia a mente, a matemática estuda os números, a economia estuda a questão da sociedade em relação aos bens que a sociedade produz. Então, a gente tem toda essa questão do que a gente chama da ciência, de como a ciência trabalha, tá? Com essa perspectiva. Então, a ciência se debruça sobre uma possível construção da verdade. Para isso, ela usa métodos próprios. O método é o caminho para se chegar. Como eu vou chegar? Como eu vou chegar a determinado objetivo para eu achar a minha resposta? Tá? Se eu estou, por exemplo, ministrando no laboratório células sadias e células cancerosas de rato, e eu quero saber se o licopeno, o que é o licopeno? É aquela substância que tem no tomate vermelha.
eu administrando em células sadias e células cancerosas, eu quero saber se nas células cancerosas o licopeno vai combater o câncer. E através desse estudo eu vou usar um método, seja lá qual método for. Eu quero fazer uma análise experimental usando o empiricismo, tá? Eu vou achar um mapeamento genético. Então, cada método que é construído na ciência é para tentar melhorar e adaptar a vida do homem, como a gente tem hoje em dia, né? A gente pode pensar, por exemplo, que a engenharia, a medicina, ela contribuiu muito para aumentar a expectativa de vida, tá? Controlar a natalidade, criando remédios, criando vacinas contra doenças. A gente está aí nessa pandemia do coronavírus, todos se debruçando para tentar achar uma vacina. Outras doenças que assolaram a humanidade, como a varíola, a malária, enfim, se acharam vacinas e remédios, a própria tuberculose, ou tratamentos, né? Então, as ciências têm essa característica. Ela tenta, de alguma forma, através de provas, de cálculos, de demonstrações, de resultados, chegar a um denominador comum para um determinado fato que ela está querendo pesquisar. Tá? É por isso que a vacina do coronavírus, por exemplo, está tão difícil, porque eles precisam de vários estudos, até chegar a um consenso comum para poder fazer os testes, para depois começar a administrar isso em seres humanos, para ver se realmente vai dar resultado. Tá? Então é isso. O objetivo da ciência, na perspectiva filosófica e científica, é tentar modificar, através do conhecimento, tá, as contradições do homem e a sua própria busca, tá, pela necessidade de ter uma resposta por aquilo que o homem não consegue ainda entender. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido aí o vídeo, tá bom? Um abração.